Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Estamos aqui para estudarmos mais uma vez juntos. A aula é o número 32 e vamos nos lembrar que nós estamos falando sobre o Evangelho de Mateus, que traz a revelação de Jesus como Rei. E como precisamos nos lembrar disso todos os dias. Ele é o nosso Rei. Amém? Na semana passada, nós concluímos, então, a oração do Pai Nosso, que está descrita, né, no capítulo 6 de Mateus, né? E hoje, vamos lembrar mesmo, é um assunto tão poderoso, vamos lembrar que Mateus 6... versículos 14 e 15, o que está escrito lá? Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Uau! Vamos orar. Achegue-se, chame mais alguém que está atrasado aí. Pegue seu caderno de anotações, sua caneta, seu smartphone, algo que você vai fazer a sua anotação, né? Vamos nos acomodar, vamos aquietar o nosso coração e vamos expressar a nossa dependência de Deus para mais uma aula. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, gratos de todo o coração, de podermos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, ela se renova a cada manhã. Se hoje nós fizermos a mesma abordagem de aulas anteriores, ela virá com um gostinho de novo, porque diz a Tua palavra que ela se renova a cada manhã, e não há nada melhor do que nos alimentarmos dela. Por isso, meu Senhor, se alguém deseja de mudança de vida, a primeira coisa que precisa ser mudado é a sua dieta, e assim também é nas coisas espirituais. Estamos aqui para comer a comida oferecida do céu, a única que é capaz de nos transformar. Por isso, Deus, nós reconhecemos toda a nossa limitação, nós levamos cativo todo o pensamento à obediência do Senhor Jesus, nós nos abrimos, seja o Senhor o professor e também aquele que nos revela, nos ensina e nos capacita a praticar a Tua palavra. Fica à vontade, meu amor. No nome de Jesus oramos e lhe agradecemos. Amém. Uau! Sabe que há algo na vida cristã que é de suma importância. Nós como pastores, cada pouco nós ministramos uma palavra sobre perdão na igreja, né? Porque o fato de sermos pastores não nos exime também da questão e da prática do perdão, né? Porque somos todos iguais, né? Então somos ofendidos e também ofendemos. Eu costumo dizer para os nossos discípulos que não há paradoxo, não há uma coisa mais difícil para nós, né? É nós amarmos as pessoas e sem percebermos nós também ofendermos, né? Magoá-las, né? Mas eu creio que isso faz parte da nossa prática, isso faz parte da nossa elevação espiritual. Admitirmos que não somos perfeitos, né? Que apesar de tanto conhecimento, muitas vezes nós podemos falhar, né? E assim eu quero deixar aqui uma ressalva, né? Hoje nós vamos falar sobre o que não é perdão, para que você escreva e sonde o seu coração, ou melhor, deixe Deus sondar o seu coração com a ministração da palavra, né? Porque há um aspecto do perdão que pouco é falado, mas muitas pessoas estão magoadas consigo mesmas, né? Às vezes eu falo para Deus, isso também é uma mágoa, né? Com a gente mesmo, né? A gente ama tanto as pessoas que não gostaria de nunca magoá-las, nunca ofendê-las, nunca feri-las, né? É um absurdo isso, se você for pensar, não é mesmo?
Amém, isso acontece, nós pedimos perdão, mas a questão está, você se perdoou por ter traído, por ter roubado, por ter falado mal, por ter violentado, por ter agido com ira? Você se perdoou? Né? Pastor, e por que a gente vai falar de novo de perdão? Porque perdão é um assunto muito sério, né? Como nós ouvimos na aula passada, o perdão traz um limite para a nossa vida de oração, para as nossas ofertas, né? E Deus nos quer sem limites, Deus quer que nós cresçamos, né? Sem limites, né? E por isso hoje nós vamos falar mais uma vez, porque a mágoa, a raiz de amargura, né? Esse sentimento interior de justiça própria ou de vingança, né? É algo que destrói a nossa vida, né? É o único impedimento, né? Conforme a oração do Pai Nosso está nos dizendo, né? Nós atribuímos também ao impedimento das ofertas, porque lemos, né, que Mateus 5 fala que se você está ofendido com seu irmão no caminho do altar para deixar a sua oferta, né? Segura o dinheiro, segura a sua oferta, vai primeiro e conversa com o seu irmão. Então, por isso que nós falamos, né? Do impedimento na oração e o impedimento nas ofertas. Então, veja, existem outros impedimentos, né? Nós também já falamos sobre isso, mas esse é o mais sério de todos, né? E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas não crescem, não avançam, não rompem os seus limites, não recebem de Deus, né? Então, para avançar um pouquinho mais no Sermão do Monte, hoje você vai escrever aí, título aí do estudo de hoje, o que não é perdão. Você sabe que essa é uma teoria da pedagogia, né? Quando você quer aprender algo sobre o real significado de alguma coisa, você busca saber o que não é, né? Então, o que não é perdão. Há muitos comportamentos parecidos com o perdão, mas na verdade são imitação maligna. Há aquele que é conhecido até como remorso, você já ouviu, né? São simulacros, né? Daquele que é o verdadeiro perdão, que desceu dos céus, né? Esse perdão que é expresso pela graça, por Jesus naquela cruz, né? Você imagina Jesus naquela cruz, foi traído por todos. Até as pessoas que receberam milagres de Jesus naquele momento em que Herodes pergunta, né? Barrabás ou Jesus, né? Quem vamos crucificar? Crucifica Barrabás, que era um ladrão, né? Ou crucifica Jesus? E eles disseram, crucifica Jesus, né? E ali quando Jesus sobe à cruz, ele diz, Pai, num grito dele, num clamor dele, ele diz, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uau, né? Esse é o nosso modelo de perdão, né? Esse é o verdadeiro perdão, aquele que se assemelha com aquilo que Jesus fez na cruz. Porque a morte de Jesus é vicária. O que significa essa expressão vicária, né? Ela é substitutiva, né? É a morte no lugar do outro por substituição. Aquele que substitui leva todo o prejuízo. Por isso, quando você perdoa, estamos nos parecendo com o nosso Pai, né? Jesus disse, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Então nós precisamos aprender a fazer aquilo que Ele nos disse, andar a segunda milha, orar pelos que nos perseguem, né? Então nos tornamos filhos, a semelhança, a imagem desse Pai Celestial. Ou seja, se você quer se parecer com Ele, nós temos que ter esse comportamento, essa atitude semelhante àquela que ele tem e é aquela que ele teve na hora da cruz, né? Veja, esse comportamento não é algo gerado por você, mas quando você deseja reproduzi-lo e você contempla qual foi o comportamento e a atitude de Jesus na cruz, esse comportamento de Jesus, essa contemplação a Jesus, faz com que você seja transformado e possa agir como Ele. Então veja, todo o perdão é divino. Todo o perdão implica em que a pessoa arca com o ônus da outra, com a dívida da outra, com o prejuízo da outra. Você quebrou, suponha que eu tinha um vaso belíssimo e caríssimo. Você vem na minha casa e sem querer você tropeça e quebra esse vaso.
e eu perdoo. Mas eu perdoo e digo, e a pessoa, talvez você diga, não, eu pago o outro. Não, eu não quero que você pague, eu te perdoo. Ou seja, eu levo prejuízo. Ou eu vou na loja e compro outro, ou eu fico sem, mas eu te perdoo, eu te libero. Isso parece que não é justo, é verdade ou não? Justo é fazer a pessoa pagar, né? Alguém podia dizer, né? Mas é verdade, não é justo mesmo. O perdão não é para ser justo, é para ser celestial. O perdão é para expressar graça, para se parecer com Deus. Você não deveria pagar o meu vaso, mas você não tem o dinheiro e eu perdoo a dívida. Né? Se você pudesse, você me pagaria. Você quer restituir, mas não tem condição. Por isso eu tenho que perdoar. Mas além de perdoar, eu vou arcar com o prejuízo. Nossa, isso é muito sério, é ou não? Porque um vaso pode valer 100 reais, 1.000 reais, 2.000. Se for um vaso raro, uma obra-prima, talvez 15 mil, 20 mil. Mas e se for um carro? E se for uma casa? E se for uma joia? Uau, é muito caro, é ou não? É ou não? Esse é o perdão genuíno, né? Agora, querer perdoar, mas não levar o prejuízo, querer perdoar para manter o senso de justiça e continuar se sentindo ofendido, falando, reclamando, expondo a pessoa, isso não é perdão. Então, primeira coisa que não é perdão, aquele que você libera o perdão, mas coloca numa posição inferior o resto da vida em dívida. Exemplo, vamos dar um exemplo, né? Um homem traiu sua esposa, ele errou, foi um momento de fraqueza, foi uma vez só. Não viveu praticando adultério, se arrependeu amargamente. Ele pede perdão à sua esposa, a esposa o perdoa teoricamente, entre aspas, porque diariamente ela fica lembrando ele do seu erro, jogando na cara o quanto ela o perdoou. Tudo que ele faz de errado ela fala, mas você vai fazer isso para mim? Eu te perdoei tanto. Ele não pode cobrar nada em casa. Uma roupa mais bem passada, uma casa mais limpa, uma comida melhor. Qualquer coisa que ele cobra, ela diz, você é ingrato. Eu te perdoei tudo aquilo que você me fez e você me cobra uma comida, uma roupa. Você me cobra, você realmente não tem jeito. Um perdão que deixa a pessoa que perdoou num status altíssimo, elevado, superior. Perdão que deixa a pessoa que perdoou no estado de eu sou o máximo, agora você está frito comigo. Não é perdão. Se você perdoou alguém, mas fica todo o tempo pensando o quanto você foi bom em ter perdoado, né? No quanto você ofereceu algo grande para ele e que ele deveria ser eternamente grato a você pelo perdão tão grande que você deu. Isso não é perdão de Deus. O perdão de Deus não é comércio. Você diz, vou te perdoar, mas agora você está em débito comigo. Tem um crédito enorme com você e vai demorar para você me pagar isso. Eu te perdoo. Pode voltar para casa, mas nunca mais me cobra nada. Uau, isso não é perdão. Você não tem o direito de cobrar mais nada aqui dentro. Foi isso que aquela mulher disse, você não tem direito mais nenhum aqui em casa. Porque eu te perdoei e você é esse miserável perdoado. Alguém aguenta viver assim, gente? Ninguém aguenta viver assim, esse é um tipo de vida miserável. A gente já fiz visitas e conheço pessoas que agem assim com seus maridos, mulheres que agem assim com seus maridos, né? Elas vivem nessa represária, né? Sem perceber, de maneira inconsciente, elas estão reproduzindo esse tipo de comportamento, né? E é por isso que muitos casamentos naufragam, né? Não é só por culpa da pessoa que errou, mas daquela que não perdoou, que acha que perdoou, mas seu perdão é hipocrisia, na verdade é uma escravidão.
Perdão é sempre gracioso, é grátis, não exige nada em troca. Uma vez que eu perdoei, eu não posso cobrar mais nada dele. Ele não me deve mais nada, meus direitos estão todos restaurados pelo perdão divino. Segunda coisa, anote aí, o que não é perdão. Segunda coisa que não é perdão, quando ele é unilateral. Muitas pessoas jamais expõem a sua ofensa ao outro. Não abrem a boca para dizer que estão ofendidas. Elas não dizem o que aconteceu, porque elas têm uma reputação, porque têm uma obrigação, porque não querem confrontos, preferem deixar como estar para ver como fica. E isso também não é perdão. Você sabe que quando você faz isso, você está tirando da pessoa que te ofendeu a oportunidade de se arrepender. Agora, você já pensou nisso? Por isso que você precisa falar. É assim que nós somos com os nossos filhos. O que nós fazemos com os nossos filhos? Nós chamamos e falamos, olha lá, você falou que não ia fazer mais isso, mas você fez de novo. Então a mamãe está fazendo isso porque você não é assim. Você não é mentiroso. Você é a semelhança e imagem de Deus. E o Filho de Deus não mente. Então a mamãe está chamando você aqui para você se corrigir de novo. Porque eu quero que você se pareça com Deus. Você é um homem verdadeiro, transparente, nobre. Agora, e se eu deixar o meu filho mentir todas as vezes, a ponto de todo mundo que estiver ao meu redor ficar falando, nossa, aquele menino mente, aquele menino mente. Sua irmã já te alertou, seu pai já te alertou, seu líder já te alertou, seus amigos já te alertaram, mas você não corrige o seu filho. A Bíblia diz que um dia esse filho vai envergonhar essa mãe, porque não foi corrigido, não foi disciplinado. Então a pessoa que age assim diz que perdoou, mas ela jamais vai esquecer, porque não resolveu dentro dela. Então perdão às vezes implica confronto, e confronto é desconforto. A gente prefere estar confortável com todo mundo, a gente prefere dizer, eu sou assim mesmo, eu não levo em conta nada, eu perdoo tudo, eu sou tão amável. Mentira! Mentira, ninguém é assim, nós somos humanos. Você precisa buscar quem te magoou e dar a ele a oportunidade de se arrepender. Então dê a ele a chance de se retratar. E se ele não se retratar, não tem problema. Pelo menos você fez o que deveria. Isso é relacionamento. Não tem como ver a vida cristã isolado, sozinho e tudo resolvendo só com Deus, né? Na verdade, a Bíblia até torna condicional o seu amor, né? Ela diz assim, como que você ama a Deus que você não vê e não ama o seu irmão que você vê? É a mesma coisa. Como que você pode se relacionar com Deus através do perdão que Ele te deu incondicional e regular o perdão incondicional ao outro? Não é por esse caminho, não é assim que Jesus nos ensinou. Não quer dizer que eu vou chegar chutando balde, gritando, que eu vou... Não, mas que você vai falar amigavelmente. Terceira coisa, anote aí que não é perdão. Perdão não é perdão se não houve esquecimento. É importante frisar que esquecer não é disfarçar. Esquecer não é ódio camuflado. Esquecer não é o orgulho disfarçado. Esquecer não é vingar-se e ficar em paz. Esquecer mesmo que o ofensor não se arrependa. Eu falei, eu confrontei com amor, mas eu resolvo que isso não vai mais prender a minha vida. Isso não vai mais me escravizar, eu não vou andar em função disso. Muitos falam assim, eu perdoo, mas não esqueço. Até hoje, quando eu me lembro o que aconteceu, eu tenho dor no rim, no estômago, na cabeça, tenho calafrio, mas a verdade é que você não esqueceu, você não perdoou. Perdão implica esquecimento, na santa amnésia. Deus perdoou você e esqueceu, não foi? Perdão não é algo celestial? Não é algo de Deus? Sim, porque ninguém aqui na Terra tem esse tipo de comportamento, se não vier uma capacitação do alto, certo ou não? Então, se é igual ao de Deus, Deus se esqueceu. Deus fez isso. Eu já ouvi muitos pregadores falando assim, não, perdão não é se esquecer. Mas, gente, isso não é bíblico. Claro, no período inicial,
você vai continuar celebrando, porque perdão é uma decisão. Então, no começo, você decide perdoar. Depois, essa decisão vai mudar os seus sentimentos com relação àquilo. É inevitável isso. Deus perdoou você e se esqueceu. Quando Deus te perdoa, Ele cobra de você alguma coisa. Ele não diz assim, eu te perdoo, mas agora você tem uma dívida grande comigo. Não briga mais comigo, não. Não, queridos, não é assim. Quando Deus perdoa, é para valer. Né? Deus não diz assim, ó, eu te perdoei, mas agora não fica olhando para mim mais. Você já viu que tem gente que fala isso, né? Eu não tô olhando, ver aquela pessoa olhando para mim. Porque, só porque eu perdoei ela, né? Aí ela fica querendo se relacionar comigo, fica querendo alguma... Não, querido, não é assim. Quando Deus te perdoa, Ele não cobra nada. Quando Deus nos perdoa, mas mostra os nossos pecados, é porque Ele quer que você se arrependa. Então, veja, Ele te perdoou. E frequentemente, ou algumas vezes, você sente descontar, você se sente incomodado com algo que você fez de errado. Quem é esse que está fazendo isso? Ou é o Espírito Santo, né? Ele quer que você se arrependa, né? Mas Ele nunca vem com palavras de condenação, Ele nunca traz com culpa. Ele, quando traz a lembrança, Ele te dá a mesma capacidade de arrepender-se, de virar a página. Arrependimento significa mudança de pensamento. Então você pensa naquele ato que fez errado e muda o seu pensamento com relação ao que Deus já lhe fez e perdoou e com relação a si mesmo. Terceiro lugar, Deus nos perdoa e esquece. Não há memória diante de Deus dos nossos pecados. Nossos pecados foram jogados nas profundezas do mar, no abismo. E não tem como escavar, não tem como buscar, não tem como procurar lá no mar, na imensidão, né, e relembrar, né? Alguém diz assim, que Deus perdoa e coloca uma plaquinha assim, lá em cima do mar. É proibido pescar. Né? É proibido você se lembrar novamente. Deus simplesmente esquece. Mas olha só que engraçado. A psicologia moderna, ela é baseada em lembrar. Ela baseia-se na teoria de que para sermos curados de toda neurose é preciso lembrar. Mas a Bíblia nos diz o contrário. Tem que esquecer, de acordo com a palavra também. Você fala, você entra em contato com o problema e você perdoa. E quando você perdoa, você esquece e não joga mais na cara da pessoa que te ofendeu. Isso acontece muito no casamento. O casal pensa que se perdoa, mas um dia acontece uma crise e os dois vão lá no baú, vão lá no lixo, na lata de lixo, e vão arrancando tudo que eles puseram lá e começam a jogar um no outro. E aquilo que parecia que estava resolvido, esquecido, morto, não estava, reviveu. Isso não é um perdão genuíno. Deus diz, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Uau! Então você precisa... Olha só que interessante, né? Você está ouvindo a palavra, você já sabia que precisava perdoar. Hoje nós estamos refalando, porque é um assunto muito sério. E à medida que você ouve a palavra, vai tendo uma renovação da sua mente. Você vai se tornando mais capaz de perdoar ainda. E situações que não estavam resolvidas dentro de você vão sendo resolvidas. Aleluia! Quarta coisa que não é perdão. Perdão não é perdão se não envolver o sentimento. Então, primeiro eu decido, depois vai mudar o meu sentimento com relação àquilo. Para ter perdão, qual é a presunção básica? Para ter perdão é necessário ter mágoa. Quem pode perdoar? Quem foi ferido. Quem está chateado, quem está triste, quem está ressentido, quem está magoado, é esse aí que tem que perdoar. Aquele que não está sentindo nada disso, nem foi magoado. Nem sentiu nada. Tem gente que diz que nunca se ofende com nada, mas evita as pessoas que se comportam mal com elas. O perdão genuíno admite a ferida, a ofensa, expressa o sentimento, chora, esvazia o coração. Mas tem pessoas que se escondem, camuflam seus sentimentos a fim de se sentirem superiores. Isso é só uma teoria. Você sabe que quando você educa seu filho a aprender a perdoar, você não pode dizer, para de chorar, menino. Eu não aguento mais ouvir você chorar. Você vai apanhar. Não, deixa ele falar. Às vezes ele tem um ressentimento com o seu irmão. Deixa falar. Fala, o que aconteceu? Conta pra mim. Às vezes eles não conseguem falar, eles soluçam muito, não é? Eles ficam gaguejando.
Você ajuda, calma, a mamãe está aqui. Ajuda ele a falar. Eu tô bravo, eu vou matar o meu irmão, ele pegou o meu brinquedo. E o que mais? Tá te doendo muito? Tá doendo muito, eu quero acabar com ele, eu vou dar uma surra nele. Esvazia a ira dele, para depois você levá-lo a refletir de que toda aquela reação é por falta de perdão. O que Jesus nos ensina a fazer, meu filho? Perdoa. Às vezes não foi assim que... Vamos conversar com o seu irmão. A mamãe vai junto. Vamos lá, você vai contar para ele como você está sentindo. E o seu irmão vai te pedir desculpas. É assim que nós restauramos. Mas às vezes os pais não têm paciência. O que eles fazem? Eles impedem os filhos de falar o que estão sentindo. Até chegar um dia que os filhos se casam e nunca mais se veem. Porque havia tanta mágoa ali dentro, através de sentimentos de amargura, de sentimentos de ira, que foram rechaçadas, né? Que foram cobertos com panos quentes, até essa coisa, vai lá pedir perdão, tem que pedir perdão. A maneira como você lida com o perdão, com ira, com obrigação, faz com que seus filhos nunca desejem perdoar. É isso ou não? O contrário de amor, queridos, não é ódio. Você sabe que o contrário de amor é desprezo. É aquele que com suas atitudes e a falta delas comunica assim, para mim você não é digno nem de eu odiar você. Não posso pensar no quanto você é medíocre, você não existe para mim, não é digno de ser notado, desprezo, né? Essa frieza, essas expressões malignas acontecem muito na família, no casamento, entre os irmãos, entre os cônjuges, entre os sócios, né? E a isso a gente chama de desprezo absoluto. E isso é pior do que o ódio, segundo a Bíblia. Desprezo é a negação da mágoa, é a amargura que ganhou outro nome. E você parece que convive bem com isso, porque parece que não tem mágoa, já que não tem sentimento nenhum. O desprezo é a ausência de afeição, de emoção. Essa é a maior expressão do ódio, da amargura. Existe a amargura clássica, de alguém que não dorme, que tem insônia, que tem pesadelos, que rói as unhas, que não esquece, que escreve livros, compõe músicas, faz pinturas, esculturas mórbidas. O que é isso? É a expressão da amargura. A maior expressão da amargura é o desprezo. Você está desprezando alguém nesses dias? Como é seu relacionamento com seus pais? Você tem interesse pelo que acontece com eles? Ou é um relacionamento de desprezo? Você para cá e eles para lá, né? Quando se vem não tem muito o que conversar porque não tem interesse mútuo. É assim porque tem amargura no meio. Quando houver perdão vai haver interesse. Quem ama se interessa, vai na casa, faz a visita. O desinteresse nos mostra a ausência de sentimento. E sentimento só vai embora quando a amargura já foi tanta, até o ponto de desprezar o outro. Há mais esperança para aqueles que brigam com os pais todo dia, o tempo todo, mas não consegue ficar longe, né? Sabe? Há mais esperança para aqueles 2 irmãos, 3 irmãos, para aqueles irmãos que brigam o tempo todo, mas não consegue ficar separado. Há mais esperança para esse casal que briga o tempo todo, mas não consegue viver longe um do outro, né? Quem ama se interessa pelo outro. Há esperança para os casais que vivem brigando, né? Porque a distância da violência para o amor é muito pequena, né? Você sabia, já viu isso, né? Os maridos estão lá brigando, estão lá se estapeando, aí alguém lasca um beijo, pronto, resolve o problema. Ninguém precisa se perdoar de mais nada. Agora, quando há indiferença entre o casal, há um respeito só distante, diplomático, há pouca esperança para o casamento. Há pouca esperança quando virou desprezo e indiferença. Mas mesmo assim, nada é impossível para Deus. Amém, queridos? Só magoa a gente quem é importante para nós. Você sabe que você não vê, né? Uma pessoa que te xinga no trânsito, você está no carro, a pessoa xinga você, barbeiro, seu filho, Você não fica magoado com essa pessoa, porque você não tem nenhum relacionamento com ele, você nem conhece, não sabe quem é, para onde vai, de onde vem, não é mesmo? A gente se magoa com aqueles que estão mais perto de nós. Quinta coisa que não é perdão. Não é perdão se não restaura o relacionamento. A posição não precisa ser restaurada, mas o relacionamento sim.
continuamos nos relacionando com a pessoa que nos deve o dinheiro, mas talvez a posição de emprestar novamente não terá mais, né? Então, eu restauro o relacionamento, mas talvez como esposa, por ter sido traída muitas vezes, isso é só um exemplo, né? Eu não restauro a minha posição de esposa, né? Mas o relacionamento precisa ser restaurado. Amém? Sexta coisa que não é perdão, se for dado uma vez só. Perdão que é perdão nunca é uma vez só. Perdão que é perdão é no mínimo 70 vezes 7. Isso não é um número limitado, né? Porque o número 7 fala de perfeição de Deus. Então, quem peca não pode pedir isso não, mas pode assumir que precisa ser perdoado, que é fé, falho. E isso torna muito tolerante, isso vai te tornar muito tolerante com a falha dos outros. Quando você percebe que todo dia você precisa de perdão, hoje mesmo eu cometi uma falha mais uma vez, né? Meu marido às vezes me pede coisas e eu fico em silêncio, porque eu já fico pensando qual será a resposta. E às vezes a minha resposta implica em eu ter que pesquisar, em eu ter que me lembrar alguma coisa, e eu fico em silêncio. E ele me diz, responde o que eu te falei. Né? Eu fico calada, pensando o que eu vou fazer, e eu levo dura. Eu tô vendo? Olha, porque eu sou falha, eu preciso aprender a responder. Peraí, eu vou pesquisar, não sei, eu vou ver, né? Não é mesmo? Então perdoamos muito as pessoas porque temos espelho em casa. E olhamos nele de vez em quando, e quando olhamos a gente percebe que não é digno de cobrar nada de ninguém. Se você errou contra mim, vou logo perdoando. Porque quem sou eu, né? Aquilo que uma pessoa faz contra mim, eu já fiz, ou já pensei em fazer com outros. Portanto, quem sou eu para me julgar mais santo do que aquele que me pede perdão? Então, devemos perdoar logo. E se perdoar também, porque muitas vezes nós mesmos nos condenamos. Mas nisso tudo, Deus é tão bom que vai liberando a sua graça em nossas vidas. Amém? Se não entrarmos pelo caminho do perdão, não teremos nossas orações respondidas, nossas orações ficam interrompidas e podemos repreender os demônios do inferno inteiro, achando que o inferno inteiro se levantou para nos resistir. Mas não é o inferno, não é o inferno, não. É talvez a mágoa do seu coração, né? Que faz com que nós nos coloquemos numa posição de soberba, de arrogância, de orgulho. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu gostaria muito que você, nesse momento, nós vamos orar, que você fizesse uma reflexão se há mágoa no seu coração. Se você está em família, e a maior parte das nossas mágoas são com aqueles mais próximos de nós, hoje mesmo você está tendo a oportunidade de resolver essa questão, né? Você pode pedir perdão. Amém, querido? Não precisa ser na frente de todos, caso você não queira expor a pessoa. Ou pode até ser, se não levá-la a uma exposição muito ruim, né? Mas o fato é que precisa haver perdão. E eu sei que você é cheio do Espírito Santo, e aqueles que são cheios do Espírito Santo são capazes de perdoar. São aqueles que já nasceram de novo e já carregam Cristo, a natureza de Cristo em si. O Espírito Santo em nós nos revela essa natureza de Cristo. O Espírito Santo em nós é o Espírito do perdão. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai bendito e amoroso, esse é um assunto tão sério que é o perdão. Pai amado, eu quero te pedir nesta hora. Muitos já conhecem o assunto do perdão, mas toda vez que o Senhor nos traz, é porque pode ter algo ainda em nosso coração. E muitas vezes nós somos mestres em ver a trave nos olhos do nosso irmão, mas não removemos a trave que há no nosso coração. Eu quero te pedir hoje que o Senhor traga uma unção de perdão sobre este local, sobre esta casa, sobre este carro, nesse trabalho, nessa sala. Pai,
traz esta unção de perdão. Revela a cada um de nós se há ofensas contra irmãos, contra pais, cônjuges, pastores, com relação a pessoas que exercem autoridade sobre nós. Oh, meu Deus! Oh, Senhor, revela-nos nesta hora. Eu sei que a sua revelação nunca vem em caráter condenador. Mas quando o Senhor revela, é porque o Senhor está nos capacitando a perdoar. Eu quero te pedir que haja retratação, que haja esse confronto, que haja um desconforto para haver uma libertação. Eu te peço agora no nome de Jesus que essa mulher consiga se perdoar, que esse homem consiga se perdoar, que nós consigamos nos colocar na posição de perdoados por Deus em primeiro lugar. Nós não merecíamos o perdão. Nós não fizemos nada para merecer o perdão. Nós não éramos bons inocentes quando o Senhor nos perdoou. Por isso não podemos exigir perfeição de ninguém a nós. Se há dentro de nós sentimentos de represária, se estamos menosprezando, se estamos inferiorizando as pessoas que um dia cometeram algo contra nós, cobrando delas a sua dívida constantemente, perdoa, Senhor, que haja retratação, que nós possamos crescer nesse relacionamento, amadurecer e de fato sermos chamados cidadãos do reino de Deus, aqueles que excedem e perdoam incondicionalmente, como Deus nos perdoou. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Eu quero pedir que você anote aí no seu caderno quais são as pessoas que você precisa perdoar. Se elas estão longe de você, que você faça o propósito de buscá-las. Se há alguém aí pertinho de você, faça isso agora mesmo, né? Se você precisa perdoar uma dívida, também faça isso sem levar essa pessoa à justiça. Seja nobre, como o teu Pai é nobre com você. Amém? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Eu creio que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. E a semana que vem eu aguardo você para a próxima aula. Beijo grande no seu coração. Até a semana que vem.